Tu já imaginou ser absolvido pela justiça em primeira instância por um crime que tu não cometeu e depois ser condenado a mais de 18 anos de prisão em regime fechado em segunda instância pela mesma justiça, com base numa prova proibida e duramente questionada dentro do mesmo processo? Pois é exatamente isso que está acontecendo e está sendo discutido no caso do conhecido humorista Cris Pereira, a quem eu tive o grande prazer e honra de conhecer pessoalmente. E agora, desde já, como vocês sabem, aqui tem opinião, eu adianto para vocês. Eu duvido que ele seja culpado das acusações que estão imputando a ele. Eu duvido. E hoje eu vou explicar para vocês com calma, de forma objetiva e sem juridiquês, o que está acontecendo nesse caso e por que a decisão do Tribunal de Justiça é tão absurda. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Fabiano Pilger, advogado há 17 anos, e esse é o canal FP Advocacia. Aqui a gente fala sobre casos reais, sobre decisões judiciais e principalmente sobre como funciona o sistema de justiça brasileiro de verdade. Então, se esse conteúdo te interessa, já te inscreve aqui no canal, deixa o like, que esse vídeo é só o começo. Agora, vem comigo! Como todos sabem, Cris Pereira é um humorista internacionalmente conhecido e com a carreira já consolidada e passou a responder a um processo criminal por um suposto crime grave, que, segundo a narrativa inicial, teria sido cometido contra a própria filha dele. O processo tramitou normalmente em primeira instância. O próprio delegado que presidiu o inquérito policial deixou de indiciá-lo justamente pela ausência de provas do crime, ou seja, da materialidade do crime e da autoria do crime. Ou seja, o delegado considerou que não existiu crime e que sequer teria sido cometido pelo Cris Pereira. Então, ele acabou até se tornando testemunha de defesa. Tanto que, após a finalização da fase de instrução, que é onde se faz a coleta de provas, depoimentos pessoais, testemunhas e perícia, houve sentença absolvendo em primeira instância o Cris Pereira. E a prova principal, digamos assim, foi um laudo pericial apresentado por um perito judicial nomeado pelo juiz, juramentado pelo Poder Judiciário, escolhido a dedo e que apresentou um laudo imparcial. É um perito imparcial, ou seja, assim como o juiz, ele entra no processo para analisar, fazer a coleta de provas e, com base nos conhecimentos técnicos e protocolos profissionais, dizer qual o parecer técnico dele sobre aquilo que é apresentado. Nesse caso, o perito judicial concluiu, depois da coleta de provas, que não houve o crime. Com base nisso e nas demais provas produzidas no processo, o juiz de primeira instância absolveu o Cris Pereira. Porém, foi apresentado depois um laudo particular de uma psicóloga contratada pela outra parte que fez a denúncia do suposto crime, e esse laudo foi apresentado dizendo totalmente o contrário do que o perito judicial juramentado disse no laudo que fez com que o Cris Pereira fosse absolvido. E aí que está o X da questão. O tribunal, na minha opinião, de forma completamente irresponsável, e eu não tenho medo de dizer isso aqui não, porque nós estamos no Brasil e nós temos uma Constituição Federal que proíbe a censura. Então, eu como advogado e como cidadão tenho direito de expressar a minha opinião e vou fazer isso aqui, estou fazendo isso aqui publicamente. O tribunal cometeu mais um erro judiciário ao dar mais valor para uma prova particular do que para um perito judicial juramentado. Então aqui fica a minha indignação. Como que um laudo particular, um laudo apresentado por um
assistente técnico contratado pela outra parte vai ter mais valor que um laudo pericial feito por um perito imparcial, nomeado pela própria justiça. Então, para que nomear perito judicial? Para quê? Então dispensa. Estamos gastando dinheiro à toa. Estamos gastando dinheiro à toa com peritos judiciais. Essa decisão está criando um perigosíssimo precedente, pessoal. Um perigosíssimo precedente. Não tem como se sustentar uma decisão dessas. Agora, é importante dizer, o processo, felizmente, ainda não acabou. E a defesa do Cris Pereira, a defesa técnica, os advogados dele estão recorrendo, provavelmente já apresentaram o recurso, agora o processo está em fase recursal e ainda vai ser discutido isso, que é justamente a fragilidade dessa prova, que é um dos argumentos da defesa, que vai ser discutido em terceira instância, digamos assim. Tá? O processo penal não existe para atender a clamor público, manchete de jornal ou pressão social. Ele existe para proteger o cidadão de uma condenação injusta. E o que se discute agora não é torcida nem opinião pessoal. É técnica, é segurança jurídica de um sistema de justiça brasileiro. Independente de você gostar ou não do trabalho artístico do humorista Cris Pereira, esse caso merece muita reflexão, porque amanhã pode ser qualquer um de nós no lugar dele, passando pela mesma injustiça, pela mesma situação. Agora me digam vocês, o que vocês acham disso? Vocês concordam com uma condenação nessas condições? Deixem aqui nos comentários para eu ler depois. Cris, esse recado é para ti. Estou usando a tua camiseta agora, ó. O riso cura, a verdade liberta, a arte continua e a justiça tarda, mas não falha. E é isso que eu espero para esse caso. Fiquem com Deus e até a próxima!